Boa noite, pessoal. Boa noite. Meu nome é Marie. Sou Célio e a Ariane também participou do trabalho, que não está presente. Nós escolhemos apresentar o nosso trabalho nessa ordem porque eu acho que ele complementa o trabalho apresentado anteriormente. Falar do fracasso escolar, falar do professor que segue assim, um modelo antigo, né? E até a escolha desse trabalho, a autora é a Elzimar, você homem, você mulher, não sei. Ela propõe uma nova prática para ensinar os professores nesse novo mundo que está desenhando. A prática de letramento crítico na formação de professores de línguas estrangeiras. Então, o surgimento do termo letramento remonta à década de 80. Então, surgiu as pesquisas envolvendo o termo letramento. Porque em 1980, também na década de 90, teve o início da globalização, né, que mudou muita coisa no nosso mundo, e também a internet. Então, o mundo virou quase que de cabeça para baixo, e quem seguiu o modelo antigo não quer aceitar, mas é o mundo que a gente vive hoje. Então, o termo letramento, que vem da inglesa, literacy, né? E em latim, literalmente letra e produção de qualidade. Ela veio, essa concepção, esse conceito, veio substituir a alfabetização. Porque a alfabetização nesse novo mundo já não explica mais, já é um termo que a pessoa saber ler e escrever nesse nosso mundo já não é suficiente. Ela precisa interpretar, ela precisa ler o mundo de outra maneira, né? Então, por isso que teve esse letramento, a palavra letramento, muitos estudos falam sobre esse termo. Modelo ideológico e autônomo de letramento. Segundo Guia, o letramento é entendido como um conjunto de práticas discursivas, é decir, com formas de usar a língua e otorgar sentido tanto em ela habla como em ela escrita. Essas práticas discursivas estão ligadas a visões do mundo específicas, crenças e valores de determinados grupos sociais e culturais. Essas práticas discursivas estão integralmente conectadas com a identidade e consciência de si mesma e da gente que elas pratica. Um cambio em las práticas discursivas é um cambio de identidade. Essa definição ela pode ser identificada como um modelo ideológico de letramento, em oposição ao modelo autônomo, que são os principais modelos de letramento que teoricamente hoje pelos certificadores. Ambos são definidos por escrito. Enquanto o modelo ideológico chama atenção para a relação intrínseca entre as práticas letradas e as estruturas de cultura e poder da sociedade, o modelo autônomo define o letramento como um processo cognitivo individual e não social, desvinculado de instituições e contextos culturais e como consequência da relação de poder. Na verdade, o letramento autônomo seria o letramento usual e que é praticado, que ele visa mais o indivíduo aprender daquela maneira, não vê muito o ambiente que ele vive, as interações que ele faz. E o modelo ideológico é um modelo ideológico, né? Então, nesse termo que a autora quer apresentar. Ela está apresentando um modelo ideológico, como deveria ser. É aí que a gente acha que se encaixa o nosso trabalho, complementa o trabalho anterior, né? E o ideal de prática de ensino hoje seria esse, contextualizado, de igual à sociedade, todos os tipos de estudo e não só aquele antigo
enquanto o modelo ideológico chama a atenção para a relação intrínseca entre as práticas democráticas, as estruturas de cultura e poder da sociedade, o modelo autônomo define o pensamento como um processo cognitivo individual e não social, desvinculado em instituições e contextos culturais e como consequência de relações de poder. Nesse modelo autônomo, ele está preocupado em fazer aquele aluno ali aprender a ler, mas ele não está preocupado em si, o que ele está lendo, o que significa, se no contexto social dele, como isso se aplica, ou ele tem uma visão crítica do ambiente que está vivendo. Diferença de teoria e prática no ensino de língua estrangeira. As orientações culturais do ensino médio publicadas em 2006 ressaltam o objetivo de preparar jovens para a sociedade complexa na qual vivemos em consonância com o artigo 35 da Lei de Requisitos Básicos, é isso? 1994. Atribuiu a segunda finalidade do ensino médio: o aprimoramento do educando como ser humano, sua formação ética, o desenvolvimento de sua autonomia intelectual, seu pensamento crítico, sua preparação para o mundo do trabalho e desenvolvimento de competências para continuar a sua aprendizagem. O governo já tem desde 1980, até 96, né? Ele já vem preocupado em colocar diretrizes que mudem isso. Mas certamente isso não é fácil. Os professores têm alguns que conseguem passar isso ou até perceber isso, né? Mas aí ou não segue o livro, ou tem as suas práticas, né? E o governo já está no papel, mas ele não está mostrando. Isso que esse texto quer mostrar, que existe um modelo ideal. As iniciativas governamentais podem contribuir para dar novos rumos à educação e à escola, mas elas não se possuem efeito automaticamente. Isso quer dizer que a publicação e a eventual leitura dos documentos publicados pela Secretaria do MEC, assim como a adoção dos livros didáticos selecionados pela PNLD, não são suficientes para que as novas concepções de linguagem, ensino e aprendizagem sejam postas em prática nas aulas de ensino regular. Não deve estar só no papel se isso não tem uma forma onde as escolas, os professores, a sociedade assuma, né, e faça Outra coisa que acontecer, como o Sérgio falou antes, né, as tentativas do governo até existem, mas eu acho que ainda falta boa vontade do professor aprender. Eu acho que muitos exemplos aí a nossa sala de aula aqui, né, que é um ensino gratuito, o professor, mas quem não tem adesão, então... Ou o exemplo que foi dado, né, tem muito, quer dizer, está faltando professor, aí se pega um professor substituto, que até eu e é sério, a gente, você não tem ajudar até a vida da escola, meus filhos estudam lá, mas sempre que se põe, não é uma coisa certa, assim, eu vou ter que aprender à noite aquilo, vi uns vídeos como a gente. Mas hoje em dia as crianças, elas têm muita informação, talvez elas não tenham assim, como coordenar, como gerenciar todas as informações que elas têm. Mas você não pode ir lá dizer uma coisa que é errada, e você como isso aí está. Você vai lá falar de insegurança, então por isso também que eu acho que muitos professores coloca às vezes as coisas de uma forma impositiva e autoritária, e ninguém faz pergunta, né? E para colocar assim uma bomba de trabalho. Lá no final, que era biologia, cérebro, coisa assim. Eu trabalhei em grupo e apresentar. Mas assim, se eu for para dar aula, eu tenho que informar, eu tenho que buscar mais informações na internet, porque você está precisando. Não dá, né? As publicações físicas destinadas a apresentar modos de converter a teoria em prática contribuem para indicar ao professor alguns caminhos a seguir na aplicação dos parâmetros e das orientações. Contudo, grande parte dos docentes do ensino fundamental e médio, por diversas razões,
e não têm acesso a esses livros. As concepções teórico-metodológicas que inspiram as iniciativas do governo mencionadas anteriormente precisam repercutir efetivamente na formação inicial e continuada para poderem repercutir na atuação dos professores. Aí falta um trabalho também apresentado anteriormente de como o aprender lá no início faz a diferença depois, né? Foi daquela maneira, igual o professor fez daquela maneira, não tem com relação à língua estrangeira, também verificam notas dissonantes. Por exemplo, aqui na apresentação do Guia de Livros Didáticos, PNLD 2011, língua estrangeira, que é sempre importante lembrar que o lugar de aprender língua estrangeira é na escola de educação básica, na verdade, está dizendo que notas dissonantes, porque na verdade hoje em dia aprender, não é só na escola, a gente aprende no trabalho, a gente aprende pintando, vendo na internet, conversando, e isso que a pessoa, na interação que ela faz no dia a dia, ela já está aprendendo. E isso tem que ser respeitado também quando o professor quer impor alguma coisa de uma certa maneira, mas o aluno tem um mapa mental dele, é outra maneira que ele vê, mas não é que está errado, é que ele aprendeu de uma maneira um pouco diferente. Outra coisa que eu verifiquei nas nossas pesquisas quanto ao tema essa ensino da língua, né, língua estrangeira na escola, é que a sociedade também não aceita muito bem isso. Eles acham que a língua estrangeira ela deve ser ensinada em curso particular, mas não no contexto escolar. Isso seria perda de tempo ou não para todos, só para filhos de papai e coisas assim. E também, lembrando que, principalmente no ensino médio, se quer aprender, ou o professor também ensina de maneira para ele fazer vestibular. Ele está aprendendo uma coisa mecânica, ali vai lá na prova e esqueceu. Não é uma coisa duradoura, é uma coisa momentânea, um cursinho valida ali para ele. Para fazer o vestibular, competência profissional dos professores de língua estrangeira. A formação dos professores de língua estrangeira tem exigido a preparação profissional com diversas habilidades e competências que o capacitem a desenvolver uma prática pedagógica voltada para a otimização dos processos de ensinar e aprender línguas. Não diz como, mas a necessidade de se preparar. Segundo Almeida Filho, em 1993, a vantagem de ensino é a força potencial que determina e orienta o fazer do professor. Ela é o conjunto de disposições do professor que irá orientar as produções de ensinar a língua estrangeira. Você volta para repensar a formação dos professores de língua. O que significa preparar o professor para educar no mundo contemporâneo? Para responder essa pergunta, precisamos mais uma vez olhar a direção da educação básica. Segundo Rocco, o ensino na escola deve contribuir para que o aluno desenvolva certas competências básicas para o trabalho com a língua, linguagem, mídias, múltiplas práticas letradas, de maneira crítica, ética, didática e protagonista. Sendo assim, essa também deveria ser a meta da formação do professor de línguas. Essa maneira crítica, isso que hoje os alunos não têm muito, passa o texto e talvez não tenha argumentação, porque a maneira como ele interpreta é uma maneira bem vaga, superficial, e mais para frente a gente vai ver que o autor, ele busca um professor, ele usa bastante a internet. Usa a internet porque é aquilo que o aluno domina. E também se aprende muito na internet. Mas, quando o aluno ele pula de texto em texto, ele às vezes não lê de uma maneira que ele possa interpretar, ele lê aquilo, já pula para outra página, outro link, né?
essa maneira crítica o que a gente tem que passar. Você vai passar um texto todo mundo, mas tem argumento, tem opinião, né? Quem saiba defender, não quer dizer que aquilo que é errado é certo, que é errado, você tem argumentação para defender aquilo. Mas para isso o professor tem que estar preparado. O professor não sabe fazer uma leitura crítica, como é que ele vai dirigir o aluno numa leitura crítica? E como é que isso é leitura crítica, né? No começo eu li aquele texto lá para outro, depois não presta texto, lá não presta, porque eu comecei a entender. Para se sincronizarem com as novas demandas educacionais, as licenciaturas deveriam passar por um processo permanente de análise e reestruturação, de modo que todas as disciplinas pudessem dialogar entre si e os docentes responsáveis por elas pudessem discutir sobre que tipo de formação querem propiciar aos nossos professores e, consequentemente, sobre a ação requerida para concretizar. Disciplina, no caso do português, né? É português, você vai aprender português, tem que escrever certo para não português. Ou tem fazer conta, não, matemática. A gente está falando de língua estrangeira, mas cabe em qualquer matéria, em qualquer. Hoje, no mundo globalizado, você precisa de momento. Certamente não é fácil, nem para professores, nem para futuros professores, abandonar a visão tradicional de ensinar para aprender a estrangeiro. Afinal, não se desfazem repetidamente os condicionamentos derivados de anos de escolaridade. Por isso, a mudança acaba se dando de forma lenta e progressiva. Tem muita gente que, igual aquela professora que tinha aquele livrinho lá de antigamente, e ela vai ensinar, ela não vai mudar, não vai querer mudar. Por isso a mudança no geral também é tão difícil, é muita resistência. A gente vai falar um pouco sobre o pensamento digital, que hoje todos os trabalhos falaram sobre isso. Né? Então, o pensamento digital que requer habilidades funcionais, criatividade, raciocínio crítico de avaliação, compreensão e inserção cultural e social, colaboração, segurança digital, comunicação eficiente, curadoria, pesquisar, achar, selecionar, compartilhar as informações. A segurança digital também pode-se entender que nem tudo que está na internet é bom, né? Então, se o aluno, a pessoa também vai fazer pesquisa, nem todo site é confiável, tem que ter sem escrito também. O aproveitamento digital compreende a capacidade do indivíduo de responder adequadamente às demandas sociais que envolvem a utilização dos recursos tecnológicos e da escrita no meio digital. Todos os alunos que, a maioria dos professores, todos os alunos nasceram nessa era digital. Eu nasci numa outra era, tenho que me adaptar, mas não é uma coisa fácil, é uma coisa difícil. Essa razão, bem como as outras, são suficientes para que as práticas na escola e na formação de professores se modifiquem, incorporando de fato as tecnologias e propiciando ao mesmo tempo a reflexão crítica sobre o acesso a elas, seu uso e suas funções na sociedade atual, especificamente no nosso contexto. Também se habilita o acesso à informação sobre a cultura de outros países, possibilitando o desenvolvimento dos alunos para lidar com as diferenças de uma forma mais dialógica. Os alunos hoje, por exemplo, meus filhos, eles não dominam, mas eles sabem muito de inglês por causa da internet. Baixa um pouquinho, é tudo em inglês, tem alguns que também em espanhol, né? Então, quer dizer, não é uma coisa tão longe do mundo que nós vivemos. Tem que pelo menos saber um pouco de cada coisa. Eu, para ele, pedi muita coisa, porque a forma dele pensar é muito diferente. Meu mapa mental está formado, eu falo uma coisa e eu penso naquilo. Eles não, sabe? É uma forma mais dinâmica. Agora, você se imagina, né, um professor, sério com os filhos, mas um professor de vários alunos, a gente da mesma maneira, né, não vai funcionar. O professor
seja, privilegiar a escrita e a leitura na tela, estimulando o uso do computador e da internet, inclusive na sala de aula, quando for possível. A partir daí, dando os conteúdos, uma dinâmica das aulas com automaticamente definidas. Hoje as escolas como está se automatizando, né? Mas existe a sala lá de informática. O ideal é ter um telão, ter um computadorzinho ali na sala de aula, uma apresentação, a gente está fazendo aqui, o professor faz, o aluno faz, Por outro lado, o grande volume de informações que tem acesso demanda outras competências, tais como a busca, a seleção, a organização das informações relevantes, tarefas que se aliam à definição dos objetivos do texto a ser produzido, a capacidade de avaliar a credibilidade das fontes de pesquisa, de estabelecer a relevância dos dados e de usar esses dados para o desenvolvimento de ideias, conceitos e opiniões próprias. Você tem, para fazer um trabalho, não tem nenhum material. Mas se você tem muito material, você tem um caminho para nós começar. E a internet ela dá isso. Isso tem que ter esse senso crítico e saber onde buscar. Políticas motivacionais para o ensino da língua estrangeira. Análise de dados de 2001 para 2017. A mundialização e a transnacionalização da economia colocam a necessidade de que a educação de diferentes países tenha alguns padrões em comum, para evitar que a população de alguns países fique totalmente à margem de certas áreas de produção e de desenvolvimento. Cada vez mais o mundo é uma aldeia, né? O mundo é perto, tem muita coisa que já é padronizada aqui, no Japão, nos Estados Unidos, vai ser pelo menos ser o mesmo padrão. A exigência desses desenhos de 1996 na Lei de Direitos Básicos da Escravidão Nacional, a LDB, consta no inciso terceiro do artigo 36 que será incluída uma língua estrangeira moderna como disciplina obrigatória escolhida pela comunidade escolar e uma segunda em caráter optativo, dentro das disponibilidades da instituição. Em 2005, o Brasil sancionou a lei constitucional 171/2005 que torna obrigatória a oferta da língua espanhola nas escolas públicas e privadas de ensino médio. Assim, a língua estrangeira se considera obrigatória e que trata de 3 LD, categoria de espanhol. Eu confesso que não sabia. Não é mais inglês? Ou inglês espanhol? Não, é inglês não. Antes era o inglês, uma segunda língua como optativa, né? Poder escolher entre uma ou outra. Mas acho que depois do acordo, o reforço foi feito no tratado entre os países que as duas línguas seriam o espanhol para nós, portugueses, para eles. Bom, quando eu vou citar na verdade, é lei, então, mas pode ser trabalhado as duas? É lei, pode. Investir em novas práticas na formação inicial de professores pode contribuir significativamente para que ocorram mudanças relevantes na escola. Assim, a proposta defendida nesse trabalho, os professores de língua estrangeira na licenciatura procurem repensar seus cursos e suas aulas para possibilitar ao professor experiências de ensinar e defender a língua estrangeira por meio da reflexão crítica sobre os modos atuais de usar a escrita e a leitura. Essa proposta prevê a incorporação efetiva das tecnologias no ensino-aprendizagem da EMEI, que está importando em discutir questões sobre as implicações sociais, culturais, das novas práticas letradas. A sugestão é que se incorpore tecnologias no dia a dia, em todas as aulas. O nosso trabalho principal é todos os ensinos que trabalham no final eu mostra que é um estudante da Universidade Federal de Minas Gerais, o trabalho que foi feito em 2012.
gravando.